prezadíssimo cidadão real, queridíssima telespectadora real. Neste mês de maio, Nova Friburgo comemora 205 anos de fundação. E desta forma, devemos celebrar, sobretudo, as suas virtudes, quais sejam, essencialmente, a sua natureza exuberante, a sua história absolutamente incomparável em relação aos outros 5.569 municípios do território nacional, até porque nossa cidade foi criada por um decreto real. E também devemos exaltar o seu povo ordeiro e trabalhador. Desta forma, o programa Cidade Real, mantendo a sua tradição desde a sua origem há 15 anos anteriores, realiza uma série de entrevistas especiais com aquelas autoridades democraticamente constituídas, sobretudo para realçar e reafirmar os compromissos dessas autoridades com a sua escolha, com o seu voto, entendendo que, sobretudo, todas devem, de maneira inequívoca, se manifestar sempre por Nova Friburgo, tendo comprometimento com os interesses de nossa cidade. Assim, comemoraremos durante todo este mês de maio, quando conversaremos com outras autoridades, e já antecipo entrevistas que faremos com Max Bill, vereador e presidente da Câmara Municipal, e Johnny Michael, prefeito municipal, em 2 edições consecutivas, em que ele promete revelar, evidentemente, bastidores da administração pública, como fez recentemente numa entrevista que gerou muita repercussão no final do ano. Desta forma, teremos a oportunidade, nesta edição, que abre a série daquelas deste mês de maio, em conversar com um ilustre deputado federal que representa nossa cidade, região e estado do Rio por 5 mandatos consecutivos. Eu que tenho o privilégio de sempre entrevistá-los, como também a sua senhora mãe, a quem remeto o meu carinhoso beijo, a querida doutora Maria da Saudade de Medeiros Braga, sinto-me honrado e privilegiado por tê-lo conosco nesta ocasião, depois de uma negociação de muito tempo, especialmente com a querida Tamara Castro, sua assessora inseparável, que sempre tentava atender a nossa solicitação. E, finalmente, conseguimos. Portanto, abrimos esta série de edições especiais conversando com esse ilustre deputado federal, que você já sabe de quem se trata. Com a proteção de Deus sempre. Sejam todos muito bem-vindos nesta edição inédita e especial do programa Cidade Real, diretamente do estúdio do programa Toda Manhã, neste dia 1º de maio de 2023. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa.
Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de descontração. Uma vez que você já observou que estamos gravando esta edição do programa Cidade Real no estúdio do programa Toda Manhã, a quem agradecemos a deferência, a gentileza, a parceria da queridíssima Luciana Ferraz, primeira-dama da emissora, em nos conceder esta oportunidade, enquanto o estúdio do programa Cidade Real está em fase de elaboração, de desenvolvimento e de execução. Portanto, durante todo este mês de maio, conversaremos com os nossos convidados aqui na cozinha, que me traz, evidentemente, muita satisfação, prazer, até porque torna a entrevista mais descontraída. E desta forma, queremos cumprimentar e agradecer a presença do ilustre deputado federal friburguense, Glauber Braga. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco, amigo. Prazer estar aqui contigo, Zuri. Ainda não tinha visitado esse novo espaço da TV Zoom. Deixar um abraço também para a Luciana e para todo mundo que está acompanhando aqui esse papo, essa nossa conversa e todo mundo que está possibilitando, né, aqui na produção, na direção, que esse programa possa estar indo ao ar também. O meu agradecimento pelo convite, pela generosidade de sempre estar me convidando para estar aqui junto contigo. Sempre será. Obrigado. Você representa Nova Friburgo, região, estado do Rio de Janeiro, sobretudo pela manifestação democrática dos eleitores nas urnas eleitorais. Ou seja, as suas sucessivas eleições são respaldadas pelo voto. E aí, já quero lhe indagar acerca de alguns temas nacionais. Vamos lá. Você que tem uma participação, uma presença destacada na Câmara Federal, eu diria de maneira muito corajosa e ousada. Você o faz de maneira até destemida, o que entendo ser absolutamente saudável, propondo o contraditório, que incomoda, mas é saudável e democrático. E nesta vertente, já lhe ofereço o seguinte item de pauta. Recentemente, o governo de Luiz Inácio completou 100 dias. Qual a sua avaliação desse início de governo? Lula fez toda uma movimentação para ser a ponta esquerda do seu próprio governo. Ele e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, normalmente com uma ação que aglutina a base de esquerda. Mas entre essa proposta que faz com que ele tenha uma força retórica de fala muito importante de aglutinação se transformar em realidade na política do governo, ainda tem um grande passo a ser seguido, um grande caminho, né? E aí, alguns ministérios, especificamente, dificultam aquilo que é a transformação do discurso na prática e fazendo com que isso se converta, evidentemente, em políticas públicas. Na nossa avaliação, a vitória de Lula já foi um enorme ganho, porque superou a presidência de Jair Bolsonaro, que para mim é o que havia de pior no cenário brasileiro, com todos os adjetivos que você já conhece, que eu dou cotidianamente nas intervenções que eu faço, não só no plenário. Extensivamente a família. Com certeza absoluta, para ele e para os filhos, como faço
constantemente nas minhas redes sociais e em todo o espaço parlamentar que tem. Então, já começamos daí, né? Ou seja, o ganho já vem de ultrapassar aquele período. Agora, outras medidas que foram adotadas pelo governo Lula no início de mandato têm que ser consideradas positivas, num cenário de enorme instabilidade. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado, na nossa avaliação, com participação direta, inclusive, de oficiais que compunham o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. General Heleno e alguns mais ficaram durante muito tempo calados sobre o que foi a tentativa de golpe. Então houve um reiniciar a partir do dia 8 de janeiro. É um cenário complexo, difícil. Sem dúvida. De polarização social evidente. Esse fenômeno da extrema-direita, ele vem para permanecer ainda durante um bom tempo, infelizmente. E não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, né? E que está presente em todas as regiões do Brasil, algumas com mais força, outras com menos força. Aqui em Friburgo, por exemplo, nas eleições de 4 anos atrás, Bolsonaro teve mais de 70% dos votos. Nessa já deu uma equilibrada. No primeiro turno foi 60 mil Bolsonaro e 40 mil Lula, né? Houve uma diminuição de diferença, mas demonstra que existe uma força social que não pode ser menosprezada e que a gente tem que ficar atento a ela. Para além disso, a criação de ministérios como o da igualdade racial, com a presença de Aniele Franco, a presença de um ministro da qualidade e da robustez como Silvio Almeida nos direitos humanos, a presença de Sônia Guajajara, independentemente da posição que eu tenha como PSOL em relação àquilo que deve ser a forma de se relacionar com o governo federal. A Sônia tem uma história de luta em defesa dos povos indígenas, a criação de um ministério importante e relevante, sem dúvida nenhuma. Então, esses são primeiros passos importantes. A aprovação da PEC de transição, que garantiu o pagamento do Bolsa Família para uma quantidade significativa de pessoas na sociedade brasileira. Agora, quando eu falo do discurso que aglutina a base de esquerda e de que forma que isso há ainda um longo caminho a ser percorrido para se transformar em prática, eu falo, por exemplo, de preocupações como, por exemplo, daquilo que está sendo apresentado pelo Ministério da Economia como o arcabouço fiscal, que agradou o mercado, principalmente setores do mercado financeiro, do rentismo, mas que é um pacote de austeridade que vai causar muita dificuldade no cumprimento das demandas sociais que estão represadas e que existe uma enorme expectativa por parte da população de que o governo Lula venha a cumpri-lo. Aquela banda que foi criada de 0,6% a 2,5% de investimento de um ano para o outro, limitando como se fosse um novo teto de gastos limitado a essa banda, é muito inferior, Zuri, ao que o governo Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2 conseguiu fazer como investimento público nas presidências anteriores deles. O governo Lula investiu ali 5, 8, Dilma deu 5 em um dos governos dela. Agora você está diminuindo para, no máximo, 2,5% numa realidade de bonança. Então, assim, isso não é um arcabouço que, na minha avaliação, vá conseguir gerar, de fato, uma garantia aos direitos sociais que estão represados durante tanto tempo. 100 milhões de pessoas ao final do governo de Bolsonaro passando por algum tipo de insegurança alimentar. Isso é gravíssimo. Então você tem que ter o Estado sendo um indutor e garantidor de políticas públicas fundamentais. Para não ficar só na abstração ou no diagnóstico, o que a gente propõe de maneira bastante objetiva? Na PEC de transição, já houve uma votação determinando que o teto de gastos ele vai ser resolvido a partir de uma lei complementar. E por isso agora é encaminhado esse arcabouço fiscal. O que o Ministério da Economia tinha que estar fazendo era uma proposta que revogasse a emenda constitucional 95. Simples assim. E aí muitas pessoas vão dizer, mas na correlação de forças do parlamento não é possível aprovar uma proposta mais avançada como essa. Será?
Porque você primeiro manda a proposta avançada, você dialoga socialmente, você mobiliza as bases sociais para que, inclusive, exerça uma pressão positiva sobre o parlamento. E aí, se o parlamento mudar para pior, são outros 500. Mas você entrar já com uma proposta recuada, que depois tende a ficar pior com a correlação de força parlamentar, não nos parece o melhor caminho. A mesma coisa na educação. A gente está numa batalha grande pela revogação da chamada reforma do ensino médio ou novo ensino médio. O Ministério da Educação ainda resiste nessa revogação. Existe uma forte pressão das fundações empresariais de educação, como Fundação Lema, Itaú Unibanco, para manter esse modelo. Mas todas as organizações que têm peso na defesa da educação pública defendem o processo de revogação. Eu te respondo desse jeito para te falar o seguinte, sobre a sua pergunta. Foi um enorme avanço ultrapassar o governo de Bolsonaro. Mas a modificação e o enfrentamento às estruturas que deram sustentação a Bolsonaro, elas permanecem. E o papel de um parlamentar como eu, de um mandato do PSOL, na minha avaliação, é apoiar o governo contra o conjunto de ataques que venham da extrema-direita, mas tensionar e cobrar do governo naqueles casos em específico, onde o discurso não está virando uma prática que consiga converter o que foi compromisso do período eleitoral em política, em ação. Até porque política é fricção, política é enfrentamento, política é organização. E quanto mais você tem a capacidade de se organizar e de pressionar de maneira positiva, mais você vai conseguir avanços. Então, nenhuma posição sectária que desconheça o que é essa força da extrema-direita na rua e que não fique em cima do muro, que defenda o governo contra esses ataques da extrema-direita, mas nenhum adesismo acrítico, onde você perca a sua capacidade, inclusive, de fazer o tensionamento positivo daquelas que são as pautas da esquerda e do que ficou como compromisso registrado no período da campanha eleitoral. Nessa pauta ainda econômica, o atual governo federal se manifesta no sentido de, inclusive, revogar algumas privatizações e tentar ajustar o modelo de outras, como, por exemplo, da Eletrobras. É uma situação que ainda precisa de esclarecimento à população, porque me parece que, de uma forma geral, a sociedade ainda não entendeu as propostas. Isto posto, queremos ouvi-lo. Na minha avaliação, Lula está certíssimo quando disse que o processo de entrega da Eletrobras se tratou de um crime de lesa pátria. Foi mesmo. E eu, que acompanhei o processo de dentro da Câmara, vi o que fez o Centrão, colocando termoelétricas dentro do texto, numa medida provisória, para ampliar negócio de deputados federais que tinham relação, inclusive, com o Suarez, que é o S da OAS, que ficou circulando por Brasília para a aprovação dessa proposta. Qual é o perigo disso? Bolsonaro prometeu no período da campanha eleitoral, há 4 anos atrás, que não entregaria o controle do sistema elétrico e não privatizaria a Eletrobras. Hoje, inclusive, hoje, né, Tamara? Nós botamos nas nossas redes um vídeo, hoje ou ontem, né? Acho que foi hoje. Um vídeo que mostra a promessa dele de campanha de que não iria privatizar. Depois chegou o governo, mandou a proposta de privatização. Se você entrega o controle do sistema elétrico, no final das contas, você está interferindo no preço da conta de luz. Você vai estar interferindo no preço dos produtos e você vai estar interferindo na disputa de mercado. Não à toa, a China, onde Lula está agora, não entrega o controle do sistema elétrico deles. Lá é 100% estatal. Nos Estados Unidos, 70% das barragens são controladas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, porque eles entendem isso como uma questão de soberania. Que segurança nacional. Segurança nacional, e está no centro da disputa econômica que eles travam, né? Muitas vezes de maneira baixa, né? Numa orientação que é de desestabilização de outros países para fazer os seus interesses prevalecerem. Bom, aqui no Brasil entregamos. A Eletrobras, ela é responsável por 30% da produção de energia e 50% da transmissão.
uma das primeiras medidas que a diretoria de Bolsonaro tomou na Eletrobras foi aumentar os rendimentos dos próprios diretores. O tal do Wilson Pinto, que está lá, ampliou o rendimento dele para mais de R$300 mil. Contrataram consultorias e empresas para fazer uma mobilização pública que defendesse, do ponto de vista da comunicação, as fraudes que foram realizadas. Lula, então, ainda no período da campanha eleitoral, contesta e no início do seu governo diz: é um crime de lesa pátria o que fizeram com a Eletrobras e com a União. Entre o discurso e a prática tem um caminho a ser percorrido e pressões a serem exercidas, e tem um parlamento ali no meio disso tudo. O que eu fiz? Eu procurei o ministro da AGU, o senhor Messias, e disse: olha, vi o pronunciamento do presidente da República, ele disse que a AGU tomaria medidas e eu estou aqui para saber as medidas que vão ser adotadas. E ele disse que no mês de abril apresentaria um estudo para o presidente da República das medidas que precisam ser adotadas para questionar o processo de entrega do controle do sistema elétrico brasileiro. Ontem eu tive uma reunião com a Frente Parlamentar pela Reestatização da Eletrobras, na Casa Civil, com a secretária executiva Miriam Belchior e com o Dr. Flávio, representante da AGU, cobrando aquele que foi o compromisso das medidas que seriam anunciadas no mês de abril, e estamos na expectativa de que isso aconteça nos próximos dias. Se você não tem o controle do sistema elétrico brasileiro, isso vai ter uma incidência direta sobre o preço dos alimentos. Por quê? Porque a indústria, inclusive nesse caso em específico, até setores da indústria que em outras pautas apoiaram Bolsonaro, ficaram contra o processo de privatização da Eletrobras, porque sabem o quanto que o sistema elétrico nas mãos de uma companhia internacional privada, ou até de outros estados nacionais, porque isso poderia acontecer, o quanto que isso pesaria, inclusive, para a indústria e, consequentemente, no preço dos produtos. Pela modelagem que foi feita de entrega da Eletrobras, quem ganhou muito peso nessa história foi o Lehman e a sua companhia chamada 3G, né, que está diretamente envolvida na fraude das americanas. Eles hoje têm a maior fatia entre as privadas da Eletrobras. Isso é gravíssimo, ou seja, nós estamos dependentes, nessa transmissão que está acontecendo, das decisões que vão ser tomadas pelo Lehman e pela maioria privada que tomou conta da Eletrobras. Por esse motivo, e por tudo que eu vi na tramitação, eu considero que o processo de reestatização é uma necessidade. Ah, Glauber, mas você está dizendo isso porque você tem uma posição de esquerda bolivariana. Eu sou de esquerda, evidentemente. Mas não é só por isso, não. Você pega o que está acontecendo na França. O Macron é um cara ligado ao sistema financeiro, com uma orientação em política econômica à direita. Eles tomaram de volta o controle do sistema elétrico francês. Por quê? Por conta daquilo que a gente já conhece, dos resultados. Ou seja, você entrega, aumenta o preço da tarifa, os investimentos que foram programados não são realizados a partir de um aumento do preço da tarifa e uma ausência do pagamento devido. Então, eu sou a favor e tenho lutado por essa medida de reestatização, num contato permanente não só com o governo, mas com o Coletivo Nacional dos Eletricitários, que está também cuidando do assunto. Agora, Glauber, evidentemente que essas questões que o governo pretende implantar, pretende, evidentemente, viabilizar, dependem da aprovação do Congresso Nacional, ou seja, Senado e Câmara. Mas me parece que a relação tem sido um pouco conflituosa por vezes, pelos interesses que existem, evidentemente, no cenário. Existe a possibilidade de que haja uma pacificação, uma harmonização que privilegie os interesses do Estado entre Executivo e Legislativo Federal? Ali tem uma disputa de poder que não vai cessar. O Lira, ainda no período do governo Bolsonaro, ele materializou um orçamento secreto de aproximadamente 16 bilhões de reais. Aí a bancada do PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo para acabar com o orçamento secreto.
E isso aconteceu. E aconteceu por quê? Porque estava pegando muito mal. A opinião pública, majoritariamente, era contra esse orçamento secreto. Aí o Lira fez um rebote à decisão do Supremo, que foi ampliar o valor das emendas individuais e de bancada dos deputados federais. Você veja, Zuri, que hoje eu, como deputado federal, indico de emenda individual aproximadamente 30 milhões de reais. Isso é mais do que o orçamento de ministério. Sem dúvida. Da esplanada. Isso dúvida. não é razoável, tá certo? Eu poderia dizer, por interesse próprio de indicação dessas verbas, não, está ótimo, né? Inclusive porque no nosso mandato a gente faz emenda participativa e 100% dessas emendas são definidas em plenárias públicas. Só para esclarecer, esse valor no exercício anual. No exercício anual. No exercício anual. Se você pegar no período de 4 anos, você vai estar falando aí de 120 milhões de reais. Milhões, exatamente. Indicados. Então a gente faz plenárias públicas, a gente subverte aquela lógica de uma indicação que seja patrocinada como se um padrinho político fosse pai da obra, né? A gente procura envolver as pessoas. Nas nossas plenárias em Friburgo participam eleitores meus, participam opositores, né? Vão lá, fazem a sua defesa e ganham, né? Inclusive. Você continua usando aquele famoso banquinho, amigo? Continuo, faço sempre, né? As nossas audiências públicas nas ruas, abro o microfone, o pau quebra, a gente faz a discussão. Nós falaremos da pauta municipal. Não, a gente segue fazendo esse trabalho de mobilização nos espaços públicos. E todo ano a gente faz emenda participativa, com uma discussão pública desse orçamento. Agora, não é razoável que você tenha esse poder sobre o orçamento público nas mãos do parlamento e do Arthur Lira. Em algum momento isso vai ter que ser quebrado pelo governo federal, mas isso exige um grau de ousadia, porque o cara é vingativo e chantagista, o tal do Lira. Vingativo e chantagista? Ah, sem dúvida, né? Ele gerou um grupo de poder que dá a ele muita força. A única candidatura que se colocou para valer contra ele na disputa da presidência da Câmara foi a do PSOL. Exatamente. Ou seja, olha o poder desse sujeito, né? O poder que ele conseguiu ter a partir das articulações do orçamento secreto. Então o Lira vai estar o tempo inteiro procurando chantagear o governo federal e exercer a sua força para isso. O que desequilibra esse jogo a favor da esquerda? Não ficar dependente só do espaço institucional, se mobilizar com a rua, mostrar quais são as nossas ideias, apresentar aquilo que a gente está defendendo, porque aí o deputado do Centrão que quer fazer uma maracutaia, que quer fazer uma articulação por debaixo dos panos, ele se sente constrangido quando a maioria das pessoas está observando a sua movimentação. Foi o que aconteceu com o orçamento secreto. O Supremo se sentiu confortável por uma decisão contra o orçamento secreto, exatamente porque a opinião pública toda estava a favor dessa decisão do Supremo e era, além de absurdo, constrangedor para o deputado do Centrão que estava lá fazendo esse tipo de toma lá da cá. Então, para não fugir da sua pergunta e responder a ela, eu acho que vai ser fricção, conflito, dificuldade durante todo o período de governo. Durante todo o período? Sim, não vai ter facilidade, não. Vai ser muito difícil. A gente vive um cenário muito difícil. De conflito? De conflito e, às vezes, um conflito que não é aparente, mas que é de chantagem, de tentativa de imposição de uma agenda por parte do próprio Centrão. Glauber, ainda nessa e da extrema-direita. Que você já me oferece a pauta, nessa análise que você muito bem conhece, você está no seu 5º mandato. Sim. No seu entendimento, a direita, que foi derrotada democraticamente nas últimas eleições, eu assim entendo e confio plenamente no processo. O resultado é soberano, mas obviamente que o derrotado sempre se sente insatisfeito, prejudicado, lesado e outros adjetivos. Você imagina que a direita, que foi duramente derrotada, porque não esperava que isso acontecesse, começa a se movimentar para se reinserir no jogo? No jogo eleitoral, sim. Eles tentaram no
momento de dar um golpe de Estado. Exatamente. As articulações do dia 8 de janeiro foram para isso, e teve participação de militares, oficiais naquela história. As oitivas que estão acontecendo agora vão demonstrar isso de maneira mais objetiva. Eu não tenho dúvida nenhuma, mas não foram bem sucedidos. Porque existe também um cenário internacional que dificulta esse tipo de movimentação à la Trump e Capitólio. Se o Trump tivesse ganhado nos Estados Unidos, era muito mais difícil segurar uma tentativa golpista como a que foi tentada no dia 8 de janeiro. Mas, como lá Trump está sendo enquadrado, fica o medo e a preocupação do enquadramento da extrema-direita espalhada pelo mundo inteiro. Exatamente. E isso tem reflexos, evidentemente, também no Brasil. Certamente. Né? E não à toa, as movimentações que foram realizadas a partir do judiciário se modificaram ao longo do tempo. Num primeiro momento, o que foi aquele respaldo, legitimação da Operação Lava Jato, que acaba desembocando no próprio Bolsonaro, com um sentimento de negação da política, reflui porque se sentiu, olha, a orientação fascista ganhou tamanho peso que ela precisa agora ser refreada, e há uma nova movimentação, não só no Brasil, é também um movimento de natureza mundial. Mas essa turma e essas forças de extrema-direita têm peso e vão continuar tendo peso por um tempo. Por isso, o enfrentamento a elas, na nossa avaliação, não tem que se dar só do ponto de vista parlamentar. Tem que se dar também do ponto de vista social, mostrando o que eles representam e explicitando o que eles defendem. Muitas vezes, inclusive, aquilo que não dizem defender, mas que na prática, nas votações e nas movimentações que fazem, demonstram os interesses que muitas vezes ficam ocultos. Ou seja, não podem ser subestimados. Não podem. Eu não cometo esse erro, né? Até porque, se cometesse esse erro, eu acho que eu estaria sendo bastante inocente. É aquilo que muitas pessoas disseram. Perdeu o Bolsonaro, mas segue a luta e a disputa contra o chamado bolsonarismo. Eu não gosto de chamar desse jeito porque dá ênfase, né? Exato. A esse movimento. Mas eu diria que é essa articulação da extrema-direita, que reúne principalmente três pernas, que é a aplicação da agenda ultraliberal, a ampliação do Estado penal, policial, punitivo ao máximo e os fundamentalismos diversos. Esse combo aí que representa essa estrutura que está fazendo disputa no Brasil e no mundo e que a gente vai ter que continuar enfrentando. Muito bem. Depois do intervalo, trataremos da agenda municipal, uma vez que o deputado se elegeu também por Nova Friburgo, tendo uma expressiva votação na nossa cidade e ampliando a sua votação no estado do Rio de Janeiro, obtendo 78.048 votos. Cabe esclarecer também que, por vezes, o deputado se refere a algumas questões que estariam acontecendo no momento da entrevista. Como, por exemplo, ele citou a visita de Luiz Inácio à China e outras questões que têm desdobramento ou tiveram desdobramento no mês de abril. Mas, na realidade, gravamos esta entrevista com a antecedência que a sua concorrida agenda permitiu. Então, por vezes, o deputado se refere a situações daquele momento, mesmo sabendo-se que esta conversa, esse diálogo, este confronto de ideias por parte do deputado está acontecendo neste dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Depois do intervalo, retornaremos tratando dos aspectos paroquianos. Sensacional esse termo. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos,
A Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de descontração e, sobretudo, de comemoração aos 205 anos de nossa acolhedora cidade. Absolutamente incomparável, inigualável, como sempre nos ensinou o mestre, comendador Rafael Luiz de Siqueira Jacu, que me ensinou esta peculiaridade de Nova Friburgo, e cada vez mais estou convicto que Nova Friburgo é muito diferente, muito, eu diria, sobretudo, com contornos que a tornam cada vez mais admirada. E por isso precisamos ter respeito e admiração por Nova Friburgo, cada um da sua forma, cada um na sua área de atuação, cada um na sua agenda, mas, sobretudo, precisamos estar juntos com Nova Friburgo, que é o que nos une, conforme também sempre me ensina o professor Jorge Carvalho. E nesta edição estamos conversando com o deputado federal Glauber Braga, que após intensas negociações com a sua inseparável assessora Tamara Castro, que nesse momento também nos privilegia com a sua presença, conseguimos. E desde já quero consignar o meu pedido, deputado, para que você retorne aqui até o final do ano. Um maior prazer, com certeza. Porque a conversa flui, a sua análise é uma análise diferenciada, é uma análise profunda de quem conhece bastidores e corredores da política nacional. Mas precisamos também ouvi-lo acerca da agenda municipal. Maravilha. E de imediato, já lhe indago acerca do mandato, da gestão do atual prefeito, Johnny Michael, que estará conosco brevemente, em 2 edições consecutivas, acerca do seu desempenho. Qual a sua leitura destes períodos iniciais, destes 2 anos e meio de gestão Johnny Michael? Eu acho que ele é o favorito nas próximas eleições municipais de reeleição. Você pode ter certeza que essa sua frase vai ser recortada e vai ser utilizada na campanha dele. Mas o problema é o que vem depois. Então tem que utilizar tudo que eu vou dizer. Correto. Porque ele fez uma jogada inteligente. Sim. Ele ampliou significativamente o número de festas. Se imaginava, como prefeito evangélico que ele seguiria o script do próprio Crivella no Rio de Janeiro e que colocaria limitações ao carnaval. Sim. E outras festas que por alguns são consideradas pagãs, né? E Profanas. Profanas. E ele não fez isso, né? Sim. Não fez isso, pelo contrário. Ele incentivou um calendário com muitas festas, e isso gerou, numa parcela da população que não tinha essa expectativa,
um reconhecimento da movimentação do taxista na cidade, da movimentação de quem vai trabalhar como barraqueiro e que vai ter o seu rendimento advindo daquela festa, de quem se utiliza daquele espaço para uma movimentação e para uma rotina de lazer. Sem dúvida. Se fosse eu, que não sou evangélico, mas que respeito todas as religiões, a fazer a quantidade de festa que ele está fazendo, muito provavelmente eu seria cobrado por alguns setores, inclusive evangélicos, sem dúvida, como se estivesse fazendo festa demais. Ele não, né? Ou seja, então ele garantiu um público ali que de alguma forma é cativo, né? Que tem uma identificação com ele por conta da relação com a igreja, e um outro público que está para além desse, e que gostou dessas iniciativas que foram tocadas pela sua administração. Só que tem dois fatores que tornam o cenário da eleição do ano que vem ainda imprevisível. O primeiro é que está muito cedo. Em 2016, eu liderava com folga as pesquisas de intenção de voto como candidato a prefeito de Nova Friburgo. Exatamente. E perdi por 4% dos votos para o então eleito Renato Bravo. Minha mãe, no ano de 2012, liderava com folga as pesquisas na eleição para a prefeitura de Friburgo. E perdeu as eleições e ficou em terceiro lugar naquelas eleições. Em 2004, quando minha mãe foi candidata à reeleição, ela estava em terceiro lugar nas primeiras pesquisas, na primeira pesquisa Ibope divulgada, e ganhou as eleições com uma folga bastante grande, em relação, inclusive, ao segundo colocado, numa eleição dura, mas ganhou com folga. E o grande calcanhar de Aquiles da atual administração é a saúde. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Você não tem dúvida? Nenhuma. Semanalmente eu recebo a ligação de alguém de Nova Friburgo que está tendo algum tipo de dificuldade relacionada ao atendimento. É fato que a enfermagem faz o que pode. Coloca o seu sangue, a sua vida para dar atendimento e acolhimento às pessoas. Mas as dificuldades enfrentadas ainda são muito grandes. E ele, com certeza, como prefeito, está acompanhando por pesquisa e sabe disso. E sabe que essa necessidade em relação à saúde vai ser muito debatida também no período da campanha eleitoral. Já está sendo. Já está sendo e tende a se intensificar. Exatamente. Então, se por um lado ele ganha o respaldo de uma parcela da população e hoje acaba caminhando meio que com liberdade, né? Ou seja, como prefeito municipal, com a maior arrecadação, inclusive, que a cidade já teve, né? Ou seja, tem muito dinheiro para fazer investimento, para a realização de algumas obras e, ao mesmo tempo, a realização de eventos. Por um outro lado, e esse é o calcanhar de Aquiles, não conseguiu dar um desdobramento que seja efetivo aos atendimentos na área de saúde, de maneira a alcançar uma ampla satisfação da população friburguense em relação a esses serviços. O que fez a diferença na eleição de 2004 para que minha mãe fosse reeleita prefeita. Aliás, cite-se que neste século foi a única reeleita. Foi a única reeleita. Ela tinha, numa Câmara de Vereadores de 19, só 2 Exatamente. que apoiavam. Exatamente. Uma guerra durante os 4 anos de mandato. Tinha feito muita obra, é verdade, tinha conseguido fazer muita coisa, mas tinha uma percepção social de que a saúde, apesar das dificuldades, tinha melhorado. E essa percepção de melhora na saúde e na educação, com as creches, por exemplo, que tinha realizado, fez com que ela conseguisse uma reeleição folgada, como um governo que tinha atendido às demandas sociais, represadas principalmente daquelas pessoas que têm os menores rendimentos. Hoje, há muita dificuldade, tanto em vaga em creche, porque houve, desde que minha mãe saiu da prefeitura, Zuri, tanto houve fechamento de creche, quanto a diminuição do número de vagas foi progressiva, né? E essa demanda represada ainda não conseguiu ser atendida a contento, principalmente nas áreas de saúde e de educação. Então, quem está no poder, quem está na administração, leva uma vantagem pelo peso que tem a máquina administrativa e por essa jogada inteligente que fez o prefeito.
mas isso não é garantia de vitória eleitoral dele. A eleição está muito longe e naquilo que é o principal para a população friburguense, a administração dele não conseguiu dar conta efetiva. Para ser preciso, principalmente nas áreas de saúde e de educação. Eu poderia aqui fazer um discurso que me esquivasse de discutir o que é de natureza local, ou então que só fizesse uma análise negativa como quem tem uma posição de oposição à atual administração. Mas eu estou vendo o cenário. E até de pretensão eleitoral. Eu hoje já me dou o direito de fazer uma análise do quadro e da realidade de Nova Friburgo baseada numa observação de quem já milita na política há algum tempinho, né? Então, há um bom tempo. Desde os meus 18 anos, pelo menos, como militante. Então, quem está próximo, se está achando que já está definido o cenário eleitoral, está enganado. Ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Quem for candidato a prefeito tem que assumir o compromisso de dar manutenção à agenda turística e dos eventos, das atividades de lazer que foram feitas corretamente pela prefeitura. Mas tem que dar conta de assumir os compromissos prioritariamente com os investimentos na saúde e na educação que a atual administração ficou devendo. Encerrando ainda essa sua avaliação, o deputado mantém contato com o prefeito? Mantive com muita frequência, principalmente no período da pandemia, quando estava muito preocupado com o cenário. Com o cenário e com aquilo que estava acontecendo. Inclusive, destinei 2 milhões de emenda, a maioria das pessoas que estão nos assistindo nem sabem disso, para o Hospital Raul Sertã e para a saúde, para atendimento prioritário na pandemia, atendimento às pessoas que estavam com Covid. 2 milhões de reais. Aproximadamente, mais até do que isso. E dialogava com ele por telefone falando das dificuldades que estavam sendo enfrentadas e da minha visão do cenário, fazendo uma conversa franca com ele. Ou seja, não me utilizei daquele período para fazer uma disputa que pudesse ser considerada menor, porque a gravidade do cenário era muito grande, né? Mas fiz essa discussão com ele franca e me colocando à disposição também de auxiliar naquilo que eu poderia fazer e daquilo que tivesse ao meu alcance. Não tenho tido contato pessoal com ele, quando encontrar vou cumprimentá-lo, como já fiz de outras vezes, mas como mandato a nossa presença é permanente. Por que eu digo isso? O posto de saúde que vai ser construído no Rui Sanglar é uma emenda do nosso mandato, uma emenda participativa votada pela comunidade. O posto de saúde que foi divulgado pela prefeitura para dar atendimento de urgência na comunidade de Lumiar, São Pedro da Serra, na região, foi uma emenda participativa do nosso mandato. E o que eu faço sempre, Zuri? Quando eles atendem e mandam os projetos, eu reconheço publicamente. E quando não faz, eu faço a cobrança. É a forma como eu sempre lidei com um adversário ou aliado, não só em Friburgo, mas nos outros municípios, é como eu estou fazendo e agindo aqui também. Então, se ele quiser, como prefeito, participar dos encontros de emenda participativa, ir lá, defender a posição da prefeitura, que verba que ele considera que deveria ser colocada à disposição, vai ser tratado com todo o respeito, como seus secretários que já participaram de outros encontros foram tratados, né? Agora, eu faço uma análise respeitosa e firme de quem acha que a prefeitura, porque eu sinto isso diariamente, na realidade, inclusive, mesmo à distância, quando eu estou em Brasília, os contatos que são feitos comigo, as dificuldades que as pessoas vêm vivenciando e enfrentando na área de saúde e na área de educação. Nessa pauta das dificuldades, como o seu mandato tem trabalhado recentemente para atender às demandas exclusivamente dos friburguenses? Encontros de emendas participativas exclusivos para a cidade de Nova Friburgo. No último ano, e são emendas que ele tem que fazer a execução agora, nesse ano, nós fizemos inclusive um encontro ali no Sindicato dos Metalúrgicos. Nesse encontro do Sindicato dos Metalúrgicos, uma das pautas que a gente tratou
foi exatamente contra o feminicídio, contra a violência contra as mulheres, que no interior do estado do Rio de Janeiro, em Friburgo, tem um índice alarmante. Absurdo. Né? Absurdo. Incompreensível. O assassinato, a perda, um feminicídio, a perda da vida de uma mulher já é absurdo. Né? E o interior do estado do Rio de Janeiro tem uma média que é superior à capital e ao estado do Rio de Janeiro como um todo, Exatamente. e Friburgo, inclusive. Então, a gente fez uma emenda... destacando negativamente. Negativamente. A gente fez uma emenda participativa específica, isso tem muita influência, o peso também da militância da Tamara e das mulheres que compõem o mandato, que pressionam positivamente o mandato nesse sentido. Fizemos uma emenda participativa exclusiva, específica, para enfrentar a violência contra as mulheres. E lá a emenda de R$1 milhão foi dividida em duas emendas, né? Uma que foi pelo Tecle Mulher, né? De um projeto específico a ser desenvolvido de prevenção à violência, e uma outra do Conselho Municipal de Garantia dos Direitos das Mulheres para a constituição de um espaço de acolhimento, né? Essa foi uma das demandas apresentadas. Eu já te citei uma outra, que foi o atendimento a uma demanda histórica represada da comunidade do Rui Sanglar, onde a gente colocou lá uma emenda, num primeiro momento, para a construção de um posto, e uma segunda emenda, exatamente para equipar o posto ali na localidade. Um terceiro encontro foi realizado também, anterior ainda, onde a gente discutiu uma emenda na área de saúde para dar atendimento à comunidade próxima ao Terra Nova, né? Entre ali o Centro de Conselheiro Paulino e Terra Nova, também uma unidade básica de saúde, emenda já indicada, recurso empenhado para a Prefeitura de Nova Friburgo. Muitas pessoas não sabem, a reforma do Silvio Henrique Braun, que vai garantir acessibilidade, inclusive, ao segundo pavimento, numa emenda de mais de R$1 milhão, foi definida no encontro de emendas participativas realizado na antiga rodoviária de integração no centro de Nova Friburgo, emenda disponibilizada também para o município de Nova Friburgo para que a prefeitura possa fazer essa execução. E aí, se você vai em outras áreas que não são da seara do município, mas que envolvem também a educação, o mandato foi muito presente. Muita gente não sabe, mas eu tenho a obrigação de dizer, as clínicas de fonoaudiologia inauguradas no prédio da Universidade Federal Fluminense foram emendas participativas, discutidas e definidas pela comunidade, entregues e inauguradas lá, já estão nesse sentido. Cefet, Conselheiro Paulino, Escola Técnica Federal, a obra de construção da primeira etapa, que agora vai partir para uma segunda etapa, com o complemento de uma emenda de bancada do Rio de Janeiro, foi uma emenda participativa do nosso mandato para a constituição do auditório teatro no Cefet, de Nova Friburgo, sem contar as várias outras emendas que a organização da UF fez para que elas pudessem estar sendo indicadas e absorvidas para dar atendimento no município. A PAI de Nova Friburgo, eles já entenderam o mecanismo do encontro de emenda participativa e participam sempre e ganham. Eles vão e mobilizam um conjunto grande de pessoas, vão para as nossas reuniões, defendem a proposta e saem vencedores. Já ganharam, se não me engano, 2 emendas participativas nossas, indicadas pelo mandato. E aquilo que eu te disse, independentemente da diferença política, eu faço uma disputa dura, você sabe disso. Sem dúvida. No encontro de emenda participativa, quem quiser chega, faz a sua defesa e apresenta a proposta, né? A minha companheira, que trabalhou inclusive no governo da minha mãe, que hoje eu sei que é uma defensora de Bolsonaro, ardorosa, que é a Valesca, que estava nos projetos especiais da prefeitura, não sei se ainda está, ela vai, faz a defesa da sua proposta, da emenda, e foi vitoriosa, se não me engano, com a própria PAI, lá no nosso encontro. E ela já sabe também... Ou seja, o processo é democrático. É democrático. E ela já sabe o processo e já sabe também como é que é a forma de tratar do nosso mandato. Quando ela, na Secretaria de Projetos Especiais ou demais membros da Secretaria, tocam um projeto, a gente reconhece. Quando deixam a desejar e não tocam, eu faço a cobrança pública dura por aquilo que não foi realizado. Eu te dou um exemplo do Renato Bravo, ex-prefeito. Perdi as eleições para ele. Qual que tinha sido uma das grandes promessas do Renato na campanha dele? As pontes de Conselheiro Paulino. Não foi isso? Foi uma das promessas de campanha.
que tinha que fazer a ponte para destravancar ali o trânsito de Conselheiro. Aliviar o fluxo. Uma das primeiras coisas que ele fez depois que ganhou foi visitar meu gabinete em Brasília, pedindo dinheiro para colocar e para construir as pontes. E muita gente pensou que eu não fosse fazer, né, como candidato derrotado. E eu coloquei a emenda para dar atendimento às pontes. A prefeitura não fez o projeto devidamente e o recurso não foi liberado. O que eu fiz? Cobrei publicamente o não realizado. Agora, por exemplo, a prefeitura lá no posto de saúde de emergência Lumiar mandou o projeto, tocou, programou a licitação que está aí para acontecer. O que eu fiz? Reconheci publicamente, mesmo sendo uma força de oposição ao atual prefeito, à atual administração. E assim vou continuar conduzindo o nosso mandato em Friburgo. Uma crítica que eu recebo com alguma frequência na cidade, Zuri, e tem motivo de ser, é um afastamento físico meu presencial do município. Exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. É verdade por quê? Isso é verdade. Primeiro porque hoje sou pai, minha companheira... Do pequeno Hugo. Do pequeno Hugo. Minha companheira é deputada federal também por São Paulo. Também conhecida como Dona Sâmia. Sâmia. E a gente vive uma rotina onde parte do tempo eu estou em Brasília, parte do tempo eu estou no Rio de Janeiro e parte do tempo eu estou em São Paulo. Além disso, o mandato ganhou uma dimensão estadual Proporção. No conjunto das regiões do Rio. Sem dúvida. E isso exige a presença também em outras localidades para além de Friburgo. Então, eu não me esquivo, ou não finjo que isso não está acontecendo, eu não fico assim, não, estou aqui, tá? Ou seja, nesse momento, quando estou em outro lugar. Mas o fato é, se você for fazer uma comparação proporcional, e eu faço esse desafio aqui, de qualquer deputado federal, de todos os 46 do estado do Rio, os outros 45, da quantidade de recursos que disponibilizou para a cidade de Nova Friburgo, não tem comparação que possa ser sequer aproximada com tudo aquilo que o nosso mandato já disponibilizou. Amigo, fica como dever de casa para a sua próxima e breve entrevista, que eu assim fico nessa expectativa, totalizar os recursos destinados a Nova Friburgo desde o seu primeiro mandato. Maravilha. Alguns eu já citei aqui, mas tem muita coisa. Que me recordo que você assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados, substituindo o colega engenheiro Jorge Bittar. Foi. Que se afastou para ser secretário na Prefeitura do Rio de Janeiro. Habitação. Exatamente. Você fez um mandato, digamos assim, tampão de 2 anos e depois se reelegeu sucessivamente. Então, para que tenhamos o entendimento da proporção dos recursos e até fazendo uma comparação com o orçamento da Prefeitura, qual é o valor destinado a Nova Friburgo? A conversa está sensacional. Você tem que vir aqui mais vezes. Já é a segunda vez que eu falo isso. Eu, em outras épocas, eu pediria à senhora, sua mãe, de quem sou admirador, para lhe puxar a orelha. Mas eu vou evitar esse transtorno para a doutora Saudade Braga, porque tenho grande admiração, grande carinho, como também a seu pai, Roberto. Que hoje está nos acompanhando aqui. Tá Exatamente, está aqui na plateia acompanhando os trabalhos. E precisamos tê-lo mais vezes, até porque isso contribui com esse cenário do afastamento físico que a população de Nova Friburgo, não tão somente aqueles que votaram em você, reclama com, eu diria, devida justificativa. Essa entrevista lhe aproxima dos eleitores que estão lhe ouvindo, estão lhe vendo, estão tomando conhecimento de informações que não sabiam. Então, posso fazer um convite? Deve. Para ampliar essa aproximação? Deve, por favor. Nesse ano a gente vai estar divulgando o nosso calendário de emendas participativas. E como faço todos os anos, a gente vai ter um encontro robusto em Nova Friburgo. Além de divulgar nas nossas redes sociais, Tamara, vamos mandar diretamente para o Zuri esse calendário. Boa. Porque quem puder estar lá com a gente, apresenta a sua proposta, debate, concorda, discorda, e aquilo que ficar definido no voto é o que a gente indica para o orçamento da União. São etapas que acontecem todos os anos e com uma presença efetiva, robusta de recursos
para Nova Friburgo. E o nosso mandato é o único que faz isso, não só na cidade, mas também nos outros municípios. Então é mais uma forma da gente estreitar cada vez mais, não só os laços, que já são estreitos, mas essa presença física que, em determinados momentos, essa aproximação, esse papo, como a gente está fazendo aqui, faz falta. Sem dúvida. Nessa reta final, amigo, já estamos nos acréscimos, queremos ouvi-lo acerca da sua saudação para Nova Friburgo, que comemora 205 anos neste mês. É importante que você se manifeste, como também outras autoridades o farão neste mês de maio. Temos uma programação especial, mas, sobretudo, pela envergadura e destaque da sua atuação na Câmara Federal. Eu lhe acompanho e, conforme disse, por vezes me divirto. Porque você, bicho, você é muito corajoso, você é ousado, você chuta a canela da turma quando tem que fazê-lo. E entendo que faz um mandato bastante firme, bastante convicto, mesmo que hajam as discordâncias, vamos dizer assim, os contraditórios, mas você tem opinião, o que faz falta. E desta forma queremos ouvi-lo acerca da sua saudação em comemoração ao aniversário da nossa cidade. Eu quero deixar um abraço para cada morador, moradora de Friburgo, cidade que há muitos anos acolheu minha mãe, uma nordestina que para cá se dirigiu, que ficou encantada quando entrou ali na Avenida Conte Bittencourt, que, segundo o que ela sempre repete, estava completamente florida, e que ela, naquele primeiro momento, já disse: essa é a minha cidade. Se esse momento e esse acolhimento não tivesse acontecido lá atrás, eu muito provavelmente hoje não aqui estaria, porque foi na cidade de Nova Friburgo que minha mãe conhece meu pai Roberto e tem a sua primeira filha, minha irmã Ivana, e eu 4 anos depois. Cidade que, durante todo esse período, e aí eu tomo a liberdade também de fazer um agradecimento, nos mais variados momentos, foi acolhedora com a minha pessoa, mesmo nos momentos mais difíceis. E por que eu digo isso, Zuri? Porque não é também surpresa para ninguém que, para uma parcela da cidade de Nova Friburgo, eu passei da situação do príncipe querido ao diabo a ser exorcizado. Sensacional, exatamente. Para uma parcela, sensacional, existiu uma expectativa de que eu votasse a favor da primeira etapa do golpe contra Dilma, que eu fosse a favor da redução da maioridade penal, exatamente, que eu apoiasse Bolsonaro, e eu fiz exatamente o contrário disso, né? Remando contra a corrente daquilo que eram as expectativas majoritárias da cidade. Eu assumi cada vez mais uma posição ideológica de esquerda e defendendo essas posições a partir das compreensões mais profundas que eu tenho de mundo. E apesar disso, e com ataques sucessivos durante o período de 4 anos de mandato, estou falando do último, mas poderia falar dos outros 4 também, dos anteriores, a partir do ano de 2016, apesar de todo esse cenário, a cidade, mais uma vez, nessas últimas eleições, me faz o segundo deputado federal mais votado do município de Nova Friburgo, com uma diferença mínima do primeiro colocado. Então, isso é um sinal também de acolhimento, de reconhecimento, de acompanhamento, que eu tenho muito a agradecer. Friburgo, uma terra de classe trabalhadora, uma terra de pessoas que, ao longo do seu tempo, forjaram esse município a partir também de muita luta, de muita dificuldade, de muitas agruras, de muito suor, mas também de muita dor, né? Eu quero, quando eu estiver no exercício do mandato de deputado federal em Brasília, e para além disso, sempre na minha vida como militante, nunca esquecer e nunca esquecerei aqueles que foram os primeiros passos de um militante no município de Nova Friburgo, que foi acolhido por essa terra, que foi defendido por essa terra,
que foi em determinado momento amado pela maioria do povo de Nova Friburgo, que em outro momento foi rejeitado por uma parcela significativa da cidade, mas que nunca deixou de ser um filho de Nova Friburgo, defendendo as suas ideias com coragem e com afinco. Então, o meu beijo a você, morador e moradora da nossa cidade, da cidade de Nova Friburgo, terra de povo, repito, trabalhador, que tem muita luta na sua história, que tem que ser reconhecida por cada um e cada uma de nós. Terra de um povo e de uma parcela significativa da população que foi escravizada, que vive até hoje as agruras do que vivenciou no passado, que tem ainda comunidades altamente excluídas de direitos públicos dos mais básicos e que tem condições, a partir da organização do seu próprio povo, de superar esse cenário de exclusão que tem também uma natureza histórica. Zuri, mais uma vez, muito obrigado também pela sua generosidade de me receber aqui no seu programa, e o puxão de orelha que você deu está por mim absorvido. Faço questão de estar presente mais vezes para estar batendo um papo tão gostoso e descontraído. Ótimo, como a gente fez hoje. E há muito tempo eu não faço uma conversa tão descontraída, tão boa, tão positiva, e com um conteúdo que fluiu aqui no programa junto contigo. Espero que quem está acompanhando, quem está assistindo, tenha gostado. Eu sempre digo, Glauber, encerrando, que as suas entrevistas ao programa Cidade Real, e já foram muitas, sempre são melhores do que as anteriores. Você se mostra sereno, você se mostra tranquilo, porém firme. Mesmo que você discorde, faz parte da democracia. E essa descontração é a minha recompensa, porque isso reflete o acolhimento, a tranquilidade, o ambiente absolutamente favorável para que você se sinta bem, para que você se sinta relaxado e assim se manifeste. E eu agradeço também pelo carinho que você sempre teve com minha mãe. Agradeço mesmo. Acho que todo mundo está sabendo, acompanhando, minha mãe está num estágio de Alzheimer avançado. Sem dúvida. Então, cada vez que eu encontro uma pessoa na rua que manda um beijo para ela, manda um abraço, independentemente se ela vai ter a compreensão disso ou não, reconhecer, o importante é que esse carinho se mantenha vivo. Eu fiz a brincadeira no início ali do programa, nos bastidores, e vou tomar a liberdade de fazer de novo aqui ao vivo, porque eu gosto muito dele. Sem dúvida. Eu gosto dele, apesar de que hoje eu tenho certeza que quando ele vê as minhas posições públicas, sem dúvida, ele fica com os cabelos que não tem em pé. Vai se contorcer na poltrona. Os cabelos que não tem em pé. Exatamente. Mas eu gosto dele mesmo assim, que é o Modesto. Sim, companheiro, o grande Modesto. Companheiro. E aí eu brinquei com o Zuri aqui no início do programa dizendo, né, que ele disse, doutora Saudade me deu várias entrevistas, né, durante toda a sua vida. Deu várias para o Zuri, mas não deu nenhuma para o Modesto. Eu acho que o Modesto se ressentia até hoje, porque ela não aceitava dar entrevista. E o Modesto, eu acho que gostava um tanto de mim, porque falava, a Saudade não vem, mas o filho dela vem, para a gente poder fazer aqui uma conversa. Exatamente. Mas independentemente da diferença política, que são realmente hoje gritantes, sim, o meu carinho pelo acolhimento histórico que ele me deu lá no passado também, me recebendo, discutindo, debatendo os temas aqui na TV Zoom. Amigo, mais uma vez, obrigado. Satisfação em tê-lo conosco, agradecemos a sua deferência, a sua, digamos assim, dedicação em ajustar a sua agenda para estar conosco. Um prazer. Novamente, reitero os agradecimentos à querida Tamara, que está presente nesta gravação, como também a Luciana Ferraz, primeira-dama da emissora, pela cessão do espaço, que me parece será utilizado ainda por um bom tempo, uma vez que a cozinha me seduz. Não só o microfone, mas a cozinha também me seduz. Precisamos encerrar, já estamos nos acréscimos, agradecendo a colaboração da equipe técnica, composta por Rafael Teixeira, Charles Torres e também William Maia, nesta gravação, uma vez que assim nos permitem levar informação de utilidade pública à sua disposição.
para que você analise, para que você compare e forme opinião. Como também agradecemos a indispensável colaboração financeira dos nossos patrocinadores. Que Deus, sempre Ele, nos proteja, nos abençoe e ilumine especialmente aqueles que, por delegação do nosso voto, devem ter o comprometimento de defender os interesses de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.